Seção 3.7. A derivada como coeficiente angular da reta tangente. Aqui está esboçado o gráfico de uma certa função f de x. E vamos esboçar aqui agora a reta tangente a esse gráfico num determinado ponto de abscissa x. Então está aqui a reta tangente ao gráfico de f de x neste ponto aqui, ó, certo? É o ponto de tangência, ou seja, é o ponto comum à reta e ao gráfico, tá? Esse ponto tem a abscissa que chamaremos de x, tá? E aí, ordenada y, onde obviamente, como esse ponto pertence ao gráfico da função, y é a imagem desse x segundo essa função, ou seja, este y é o f deste x aqui, tá? Bom, a gente sabe lá da matemática do primeiro ano do ensino médio que toda reta não paralela ao eixo y é o gráfico de uma função g de x igual a ax mais b, com a e b constantes, certo? Essa constante b é chamada de coeficiente linear e a constante a é chamada de coeficiente angular. Os termos são sugestivos. Você sabe que o b nos dá o ponto do eixo y que é interceptado por essa reta, certo? Porque afinal de contas, para x igual a zero, o g de zero então é b, certo? Então, prolongando aqui essa reta, ela vai interceptar o eixo y no ponto y igual a b. E o a é chamado de coeficiente linear porque, mudando o valor de a, nós mudamos a inclinação da reta, ou seja, o ângulo que ela faz com o eixo x, certo? Podemos até prolongar um pouco aqui essa reta, que aí a gente explicita aqui, certo? Aqui, ó. Aqui nós temos o b, opa. Aqui nós temos o b, né? E esse ângulo aqui, θ, muda conforme muda o valor de a, tá certo? Pois bem, voltando aqui, então nós temos o gráfico de uma função f de x, temos aqui a reta tangente ao gráfico de f de x no ponto de abscissa x, tá? E a partir daí nós vamos observar o seguinte. Vamos tomar aqui um segundo ponto do gráfico, mas que se ele for muito próximo desse primeiro ponto, ele se confunde com um ponto da reta, certo? É como se esse ponto pertencesse tanto ao gráfico quanto à reta. Mas não é o caso aqui, certo? O único ponto, pelo menos nessa vizinhança aqui, pelo menos nessa região, que pertence ao gráfico e à reta é esse ponto de tangência, tá? Mas se considerarmos agora um segundo ponto do gráfico muito próximo aqui, ó, do primeiro ponto, ele parecerá pertencer também à reta. Então, este segundo ponto aqui, ele tem a abscissa x mais dx, certo? Então, essa largura aqui é dx. E ordenada y mais dy, certo? E então nós vamos
construir um pequeno triângulo retângulo aqui, ó. Tão pequeno que vai ser interessante a gente dar um zoom neles, tá? Vamos dar um zoom nele. Ok. Então temos aqui esse triângulo retângulo. O comprimento desse cateto aqui é dx, concorda? E o desse cateto aqui é dy. E esse ângulo aqui, naturalmente, é o ângulo θ, que é o mesmo ângulo que essa reta faz com o eixo x, certo? Bom, é claro que aqui dy dx é igual a tangente de θ. O legal, gente, dessa construção, tá, é que a derivada de f neste ponto aqui x, f' de x, este x aqui, na notação de Leibniz é expressa como dy dx, mas que corresponde de fato a razão entre uma variação infinitesimal de y e uma variação infinitesimal de x, certo? Então temos de fato, se esse aqui é o dx, esse aqui é o dy, tá? Mas veja o pulo do gato aqui. Como este segundo ponto, que pertence ao gráfico, estando muito próximo do primeiro, parece pertencer também à reta, isso vai ser aproximadamente igual à razão dy dx que obteríamos para a reta, que obteríamos se esse segundo ponto pertencesse também à reta. Mas a ideia de usarmos quantidades infinitesimais é que nós estamos implicitamente, lembra disso, tomando um limite, né? Estamos fazendo esse comprimento aqui tender a zero, este segundo comprimento também tende a zero e a razão tende a um valor bem definido. Neste processo, esta razão dy dx também corresponde à derivada de g de x, para este x aqui, certo? Por quê? Porque quanto mais próximo este segundo ponto tiver do primeiro, certo? Mais ele parecerá pertencer também à reta, não só ele é do gráfico, mas ele parecerá pertencer também à reta. Então tenta enxergar que f' de x expresso como dy dx nos leva a g' de x. E g' de x é fácil de calcular, né? Com a derivada de ax mais b. É a. E usando este resultado aqui, que dy dx é igual a tangente de θ, nós também podemos acrescentar aqui tangente de θ. Ou seja, f' de x é igual ao coeficiente angular da reta tangente ao gráfico no ponto de abscissa x. E este coeficiente angular, por sua vez, é igual à tangente do ângulo que a reta faz com o eixo x. E, aliás, esse segundo resultado você pode chegar de maneira independente, tá? Analisando só a equação da reta. Então, gente, esse é o resultado dessa seção, tá? A derivada de uma função para um determinado x, f' de x, é igual ao coeficiente angular da reta tangente ao gráfico no ponto de abscissa x, que por sua vez é igual à tangente do ângulo que essa reta faz com o eixo x. Este resultado aqui permanece o mesmo se nós considerarmos aqui pontos do gráfico que tenham retas tangentes de inclinação negativa, tá? Inclinação como essa aqui, a gente chama de inclinação negativa. Essa aqui é uma inclinação positiva, certo? O que é que muda? Você pode refazer essa construção como um exercício, mas o que muda essencialmente é que numa região como essa do gráfico, quando o x aumenta, o y diminui. Então, se o dx é positivo, o dy é negativo. Então, essa razão é negativa.
O A também é negativo, porque a reta tangente ela vai ter inclinação negativa. Você deve lembrar que retas assim têm coeficiente angular negativo. E talvez você estranhe a tangente de θ ser negativa, mas é porque nesse caso você está trabalhando com a ideia de tangente num círculo trigonométrico, não num triângulo retângulo, tá? Aí o dy sendo negativo, ele não representa mais um comprimento. O comprimento seria o módulo de dy, certo? Tenta organizar essas ideias e guardar este resultado fundamental aqui, que eu vou repetir pela última vez. A derivada de uma função num ponto x pode ser interpretada, tá, como o coeficiente angular da reta, pode ser interpretada, mas é igual ao coeficiente angular da reta tangente ao gráfico no ponto de abscissa x. E esse coeficiente angular, por sua vez, é igual à tangente do ângulo que a reta faz com o eixo x. Se for uma reta de inclinação negativa, essa tangente ela é negativa, tá? Então é isso. Na verdade, antes de encerrarmos, vamos trabalhar um exemplo, tá? O mesmo exemplo que está lá no texto. Vamos lá, exemplo. Uma função bastante simples, f de x igual a x ao quadrado, tá? E nós queremos obter a derivada dessa função para x igual a 1. Então nós temos f' de 1 é igual a... Só para a gente lembrar aqui um pouco de notação, podemos botar é igual a 2x para x igual a 1, né? Derivada de f de x é 2x, mas f' de 1 é 2x para x igual a 1, que é 2, tá? Vamos ver como isso se relaciona com reta tangente. Simples, ó, PV. Vamos esboçar aqui o gráfico dessa função. Não é fácil fazer isso aqui à mão livre, mas vamos tentar. Certo? Isso aqui é o gráfico de f de x igual a x ao quadrado. Então, nós temos a curva y igual a x ao quadrado. Vamos pegar esse ponto aqui de abscissa 1. Obviamente, a ordenada também é 1, né? 1 ao quadrado, 1. Então, ordenada aqui, 1. Tá? E aí, vamos agora esboçar aqui, ó, a reta tangente. Claro que, como esse meu gráfico foi feito assim bem mais ou menos, né? Não dá para esperar muita coisa da reta tangente, mas vamos tentar aqui. Isso aqui seria, com boa vontade, o gráfico da reta tangente, reta de equação, y igual a x mais b, tá? Pelo menos dá para ver que certamente o b é negativo, né? Porque ele vai interceptar, essa reta vai interceptar o eixo y aqui num ponto y menor que zero. Dá para ver que o a é positivo, né? Que a reta tem inclinação positiva. Bem, a gente já sabe que essa derivada aqui, para esse x igual a 1, é 2, certo? Como é que a gente obtém, então, a equação desta reta? Ora, pelo que a gente acabou de estudar, a derivada é igual ao coeficiente angular da reta tangente, certo? Então, a gente já sabe, a partir daquele resultado, que esse a aqui é 2, certo?
O que nós estamos querendo nesse exemplo é obter a equação dessa reta tangente, tá? Essa é o nosso interesse neste exemplo. Então, o valor do coeficiente angular da reta tangente é o valor da derivada da função, certo? Então, f' de 1, que é 2. Como é que a gente obtém o b? A gente obtém o b porque este ponto aqui de tangência é um ponto não só do gráfico, mas também da reta. Então, o que é que a gente tem? A gente tem que se y é igual a 2x mais b, então, considerando x igual a 1, nós temos também y igual a 1. Então, ficamos com 1 é igual a 2 vezes 1 mais b. Logo, b é menos 1. Então, a reta, vamos escrever aqui essa conclusão, a reta tangente ao gráfico de f de x igual a x ao quadrado no ponto de abscissa x igual a 1 é y igual a 2x mais menos 1. Então, 2x menos 1, certo? De fato, como a gente já tinha previsto, o b é negativo, certo? Então, veja, esse exemplo é uma das possibilidades, né, de trabalhar com retas tangentes, mas é um exemplo bem típico, certo? Ou seja, você tem o gráfico da função, né? Você tem a função, e daí, em princípio, você tem seu gráfico, e você quer obter a equação da reta tangente ao gráfico num determinado ponto. Você obtém o coeficiente angular da reta como sendo a derivada da função naquele ponto, e o coeficiente angular, e o coeficiente linear você obtém a partir do fato de que este ponto pertence não só ao gráfico, mas também à reta. Aí você substitui na equação que você tem da reta, para a reta, até então, o x e o y daquele ponto, e resolve a equação para achar o b.